Fala pessoal, todo mundo vivão? Vamos lá para o pós-jogo do Salazar para falar da vitória por 3-0 do Corinthians em cima do Cianorte e a classificação do Timão à segunda fase da Copa do Brasil. O Corinthians não enfrentou muitas dificuldades, como a gente já imaginava. O Corinthians fez gol cedo, marcou 3 gols, ainda teve gol anulado, 2 bolas na trave, goleiro adversário trabalhando muito. Enfim, o Corinthians que fez mais do que o dever de casa, o Corinthians que venceu por placar elástico, se impôs, amassou o adversário, rodou o time, deu descanso para alguns jogadores, enfim, usou o jogo como ele deveria ser usado. O Corinthians fez essa partida o mundo ideal. Numa partida em que você tem uma classificação importante em jogo, mas um adversário muito fraco, você tem que se comportar, né? No mundo ideal, é você se comportar como o Corinthians se comportou. Então, eu acho assim, a gente tem que relevar o adversário, a gente tem que considerar a discrepância de nível técnico, de orçamento e de tudo mais. A gente tem que reconhecer que o Corinthians, em tese, entre aspas, não fez mais do que a obrigação. Não dá para levar muito em consideração algumas exibições acima da média de alguns jogadores, porque é diferente jogar contra o Palmeiras e jogar contra o Cianorte. Então, é natural que algumas coisas se sobressaiam de uma maneira que salte aos olhos. Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas também é importante destacar que o Corinthians fez a sua parte. Muitas vezes em jogos assim, e isso aí na Copa do Brasil acontece o tempo inteiro e com vários clubes grandes, com frequência, e ultimamente a gente tem visto o Corinthians sofrer em jogos assim, né? Vem acontecendo bastante isso. Então é importante essa autoafirmação, essa imposição, né, de, eu sou melhor que você, vou jogar assim mesmo, vou dominar, vou te amassar, vou ter a bola, vou fazer gol, porque eu sou melhor e vou conseguir tornar isso algo prático, não só na teoria. Então acho que a gente tem que valorizar, é importante também para essa retomada de confiança. É uma comissão técnica nova, são jogadores que estão começando, jogadores que estão estreando, e o Corinthians chega aí a 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos, consegue esse resultado logo depois de um empate épico contra o Palmeiras. Antônio Oliveira aí, que nesse início de trabalho são 11 gols marcados, 3 sofridos apenas e nenhuma derrota, o que é muito importante. Dá confiança para o trabalho, começa a dar confiança para as estruturas, porque você também utiliza um jogo desse para reafirmar ideias, para fazer testes, para observar posicionamentos, situações de jogadores. Então esse jogo, apesar da discrepância técnica, é um jogo que tem o seu valor. E o que a gente tem para destacar aqui é que o Corinthians aproveitou essa oportunidade, aproveitou da melhor maneira possível. Ganha confiança como time, ganha confiança como estrutura tática, entendimento desses jogadores, agrada a torcida, consegue a classificação, enxerga jogadores aparecendo, se destacando, se soltando, dá rodagem para outros. Hoje ele pôs o Giovani, de novo colocou o Biro. Enfim, importante. Jogo que o Corinthians aproveitou da melhor maneira possível. Fez o que deveria fazer no mundo ideal, que nem sempre acontece, que nem sempre é a realidade, aquela coisa da expectativa e realidade. Hoje, a realidade foi exatamente a expectativa que se tinha para um jogo como esse. Então, acho que a gente tem que valorizar mais uma vez o trabalho que foi feito e tem que valorizar o que o Corinthians conseguiu fazer e executar dentro de campo. Dos destaques, dá para falar do Wesley, que eu comentei com o Palmeiras, ele acabou falhando no gol do Hendrick e tal ali, mas faltava bola, né? Faltava mais bola no Wesley. A gente viu um Romero jogando centralizado e sabendo fazer essa função. E o Pedro Henrique, que mais uma vez entrou bem, né? Dessa vez como titular, estreou contra o Palmeiras, entrou bem, hoje foi titular, jogou bem. Foi legal também perceber o Garro querendo o jogo, chamando o jogo e como ele gosta de participar o tempo inteiro, como ele está sendo fundamental. Eu falava muito, o Corinthians necessita de um meia, o Corinthians precisa desse jogador que arme o jogo, que trabalhe, e o Garro está cumprindo muito bem essa função. Maicon de volta, não tem nem... O Maicon nem vive uma grande fase, mas comparado a Fausto Vera é um oásis, né? Então
Você só tem um probleminha, né? Como o Michael perde gol fácil. Meu Deus, hoje de novo, mais uma vez, ele perdeu um gol fácil, mas enfim. É um Corinthians que aproveitou da melhor maneira possível. Temos que levar em consideração a fragilidade, né? A gente percebia, o Cianorte dava muito espaço, era lento, jogava quase o tempo inteiro no mano a mano, tinha muita dificuldade na saída de bola. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, e eu falei isso também no pós-jogo contra o Palmeiras, o Antônio Oliveira, ele gosta de fazer essa pressão na saída de bola, ele gosta de fazer a marcação alta, isso está muito claro já, né, com esses jogos. E é legal que ele consegue coordenar o time, mesmo com pouco tempo, pouco treino e tudo mais. O Corinthians, quando está subindo a marcação, está fazendo isso muito bem feito, dificultou para o Palmeiras, inclusive, que está num nível bem mais alto. O problema é só casar o entendimento com o que está para trás. Contra o Botafogo ficou um espaço gigantesco no meio de campo. Não funcionou no primeiro tempo, funcionou no segundo. Contra o Palmeiras, o time até estava compacto, mas não vencia as bolas no meio de campo. E aí a zaga ficava muito exposta. Foram muitas bolas enfiadas no meio da zaga contra o Palmeiras, com os jogadores do Palmeiras indo em direção ao gol. Então você percebe que falta ajuste. Falta ajuste. Mas hoje, de novo, ele repetiu a estratégia e o jogo tem que ser usado para isso mesmo. É que hoje funcionou da melhor maneira possível, porque aí a qualidade do Cianorte, quando o Corinthians abafava, o Cianorte tinha muita, mas muita dificuldade. E aí tem o mérito do Corinthians. Ah, mas o cara entregou a bola ali. Entregou não, meu amigo. Entregou, se eu estivesse sozinho, não ia entregar. Entregou porque o Corinthians pressionou, chegou, tinham 3, 4 jogadores no campo de ataque e por isso saiu o gol. Então, enfim, é um jogo meio treino, meio laboratório, que eu acho que o Corinthians usou da melhor maneira possível, né? Faz aquele afago no coração do torcedor, empolga, anima, passa confiança, se consolida, ideias vão começando a ficarem mais fixas na cabeça dos jogadores. Bom para todo mundo, né? Corinthians, quando precisou desgastar, até acho que o Garro poderia ter saído mais cedo, porque ele é um jogador meio fundamental, meio que não tem reserva no Corinthians, né? Acho até que poderia ter saído mais cedo. Mas é isso, o Corinthians usou o jogo da melhor maneira possível. Fez o que se esperava, ou até mais do que se esperava, num jogo como esse. E fazia tempo que o Corinthians, em jogos assim, não correspondia o que a gente imaginava num pré-jogo. Concordam comigo? Diz aí o que vocês acham aqui no pós-jogo de Salazar. Comenta aí. Valeu? Aquele abraço.